todos e a todas. Boa tarde, boa noite para quem nos vai assistir apenas em vídeo. Na condição de presidente do Sindicato dos Economistas e vice-presidente do Conselho Regional de Economia, eu quero cumprimentar a todos os colegas pelo nosso dia, 13 de agosto. E aí faço também na condição de economista, pois, como dizia Santo Agostinho, ele falava assim: para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Então, para vocês eu sou presidente e vice-presidente, mas com vocês eu sou economista, o que é mais importante. Então, quero saudar a todos. Há exatos 69 anos, no dia 13 de agosto de 1951, uma segunda-feira, o presidente Getúlio Vargas, mais o ministro da Fazenda, Horácio Laffer, e o ministro do Trabalho, da Indústria e Comércio, Danton Coelho, assinaram a Lei 1411, que regulamentou a nossa profissão. Isso daí foi o coroamento de uma luta muito intensa dos 16 anos anteriores. E como algo curioso, começou até no nome dos profissionais, das categorias. Imaginem que o diretor da repartição que tinha que registrar o nome da profissão e os sindicatos, queria que se chamasse a profissão de ecônomo. E os diretores do Sindicato de São Paulo, que é a entidade mais antiga da categoria, insistiram que fosse economista. Um dos motivos por que insistiram é porque diziam: mais adiante vai haver mulheres na categoria, e aí nós não vamos ter distinções. Economistas, homens, economistas, mulheres, não economos e economas. Neste mesmo dia, data 13 de agosto de 1951, o nosso palestrante tinha 12 anos de idade. E desde os 9, como todos os garotos pobres, ajudava no orçamento doméstico como engraxate. Ajudava sua mãe viúva desde muito tempo antes. Aos 14, ele conseguiu emprego numa corretora e nunca mais saiu desse meio. Aos 23, formou-se em Ciências Econômicas, graduou-se. Aos 28, ele registrou-se no Corecon. Portanto, em 69 anos de existência da nossa categoria formalmente regulamentada, o nosso palestrante já exerce a profissão há 52 anos. Analisar o mercado acionário, definir prioridades, definir para o seu labor maior, que é o de ser investidor. E hoje, aquele garoto que era engraxate é o maior investidor como pessoa física do Brasil. E desde 2019 honra o Corecon São Paulo como presidente da nossa instituição. Eu quero passar a palavra ao nosso palestrante, o economista e presidente do Corecon São Paulo, Dr. Luiz Barsi Filho. Muito obrigado pelas palavras. É sempre confortante a gente remontar ao passado, né? E analisar que a nossa trajetória foi uma trajetória de conquistas, fator que a gente ainda continua deflagrando na nossa mente, não é isso? Eu, preliminarmente, como presidente do Corecon, eu gostaria de cumprimentar a todos os economistas do Brasil por este 13 de agosto, que se repete, e tenho certeza que será cada vez mais celebrado por novos economistas, porque este Corecon, com todo o seu quadro diretivo, seus membros, seu vice-presidente e os demais membros do conselho, tem pautado para que este órgão ele se constitua num fator de ajuda para os economistas, né? Nós estamos labutando bastante no sentido de tentar criar fatores, abrir portas para que o economista possa estar sempre representado bem, principalmente no mercado de capitais, que é um segmento da economia que nos permite acesso fácil e ganhos expressivos, né?
Eu mais uma vez agradeço a presença de todos, me sinto honrado e gostaria agora de dizer o seguinte, para os senhores o seguinte: a nossa gestão tem sido pautada por uma administração compartilhada. Tudo aquilo que a gente tem procurado desenvolver, nós o fazemos sempre consultando os diretores, os membros do conselho e nos aconselhando também para que a gente possa determinar uma gestão bem implementada, olhando para o bem do Corecon. Enfim, nós estamos agora com alguns projetos para os economistas. Nós vamos reinaugurar a TV Economista, que ficou fora da nossa alçada. Nós já conseguimos recuperar os equipamentos, mandamos selecionar os equipamentos, atualizá-los, e eu acredito que a próxima palestra que a gente já fará no estúdio da TV Economista. Nós estamos implementando também alguns projetos no sentido de tentar atrair o estudante. Nós vamos criar, a exemplo de um ranking formatado pelo jornal Valor Econômico, nós vamos formatar um ranking aí onde todos os estudantes terão condições de participar, oferecendo sua opinião com relação aos papéis que eventualmente possam melhorar, isso tudo com uma carteira teórica, tá certo? Nós vamos criar também 3 grupos de trabalho, que isso já está sendo providenciado, para que a gente possa tentar, de alguma maneira, colaborar com as autoridades, especialmente na questão da tributação. Nós temos uma forma de interpretar distinta de muitos que interpretam que o dividendo pura e simplesmente tem que ser tributado. Eu não sou contra tributar o dividendo, mas eu penso da seguinte maneira: existem países que tributam o dividendo, porém acontece o seguinte, por exemplo, o resultado da empresa ele é tributado com 10%, 15%. Então é justo que se promova um tributo pequeno, né, nessa distribuição. Só que aqui no Brasil, o que se tributa em termos de resultado da empresa é mais de 30%, 35%. Então, se você for tributar também o dividendo, com todas as reservas que as empresas precisam dimensionar para que elas possam prosseguir desenvolvendo as suas atividades, não vai sobrar nada, não vai ter lucro, nós vamos ser contra o lucro. Então, eu acho que a gente tem que ponderar bem, analisar bem, e volto a falar. A questão do dividendo, falar só tem que ser tributado, é uma coisa que precisa ser avaliada com muito critério. Uma das coisas que nós gostaríamos de tentar colaborar com as autoridades, eu já tentei, de alguma maneira, direcionar sugestões para o ministro Tarcísio Freitas, mas ele é uma pessoa muito difícil, ele é uma pessoa que tem aí a fazer, segundo ele, né, bastante intenso, e nós gostaríamos de ter dado e dar algumas sugestões que a gente interpreta e vê, porque a gente percebe que a equipe econômica, não que ela seja incompetente e que não tenha qualidade, mas é que eles ficam encilhados lá e não vivem a realidade, né? Não vivem a realidade que o povo vive, que nós vivemos, nós economistas. Então, eu acho que a gente teria condições aqui no Conselho de Economia de ajudar bastante a melhora da arrecadação tributária no país. Nós estamos à disposição, está entendendo? Agora vamos falar um pouco de mercado, né? Que é o meu hobby e meu DNA. Nós atravessamos uma fase aí bastante intensa e negativa em virtude do coronavírus. O mercado foi assolado por pressões extraordinárias, não é isso? E o índice, que é um indicador que, para mim, diz muito pouco,
e para muitos ele diz bastante, o índice acabou perdendo consistência e caindo pela metade, não é isso? Ele tinha chegado a mais ou menos a 120 mil pontos, chegou nos 60 e alguma coisa, agora está nos 102, 103. Então, está produzindo uma recuperação. Só que não adianta analisarmos o índice. O que nós temos que analisar é cada uma das empresas, né? Então, eu vou dar um exemplo daquele que a gente analisa e aquele que a gente avalia. Por exemplo, o nosso vírus, claro, ele acabou afetando com muita intensidade atividades que precisam da reunião de pessoas, precisam que as pessoas estejam juntas, não é isso? Então, por exemplo, o setor de aviação foi muito afetado. Nós vimos aí fotografias de aeronaves nos aeroportos, todas estagnadas, todas paradas, né? O setor de turismo também foi muito afetado. O setor também de medicina, de diagnóstico, né? Por quê? Porque os médicos, eles acabam não atendendo o paciente e por conseguinte, eles não determinam os exames a serem feitos. Então, existem alguns setores da nossa atividade econômica que, efetivamente, eles tiveram uma influência muito forte na atividade da empresa. Mas ocorre que este vírus, que nós nunca havíamos tido nada igual, né? Este vírus, ele acaba, de alguma forma, afetando de uma forma psicológica, mesmo aqueles que não recebem a influência deles, né? Por exemplo, vocês pegam uma empresa de saneamento, ela continua produzindo a mesma coisa, todo mundo vai continuar bebendo água, todo mundo vai continuar tomando banho e ela vai ter que purificar a água, vai ter que utilizar os elementos químicos para poder produzindo água potável, não é isso? Se pegar as empresas do setor de celulose, o vírus, ele não vai impedir que as plantas cresçam e que se desenvolvam, né? O que acontece é que, de uma forma geral, eles acabam interferindo na cotação, no preço das ações. E aí, então, é que a gente interpreta que surgem as oportunidades, as grandes oportunidades, não é isso? E como surgiram? Surgiram as oportunidades, hoje essas oportunidades já voltaram para patamares razoavelmente próximos daquilo que estavam antes da pandemia, não é? E eu acredito que esses papéis eles vão hoje merecer a interpretação do mercado de forma tal que eles não mais ostentem essa pressão violenta de venda, né? Com relação a algumas críticas que a gente tem procurado direcionar no segmento de ações, entre elas, a gente destaca uma que me parece fundamental para o bom desempenho de uma estrutura acionária. É a questão da locação das ações. Por razões que a gente desconhece, nesse país, você pode locar uma ação e vendê-la no preço que se quiser. Você pode alocar X% do capital de uma empresa e ir vendendo no mercado de forma tal que você vai exercendo uma pressão vendedora. Nossa cultura é uma cultura de não assumir riscos, porque a gente foi seduzido, conduzido e induzido para a gente praticar o quê? Para a gente praticar a agiotagem, para a gente emprestar o dinheiro, né? Empresta para o banco, empresta para a caderneta de poupança, empresta para a LCA, para a LCI, enfim. Então, as pessoas têm uma certa aversão ao risco e a gente interpreta o seguinte, que universalmente considerando e definindo, um mercado de valores, ele efetivamente representa ser, como definição, um mercado de risco. Só que, aqui no Brasil, nós temos múltiplos papéis, inclusive o Banco do Brasil é um deles, são papéis que não apresentam risco. Por quê? Porque cada um de nós tem um patrimônio e tem um valor patrimonial. As ações, a exemplo de nós, elas têm
esse patrimônio é constituído por bens, direitos, valores e obrigações. Só que é representado por uma estrutura de ações. O capital está representado por uma estrutura de ações. Então, o ativo todo esse resultado de bens, direitos, valores e obrigações, dividido pela quantidade de ações que a empresa tem, nós temos o valor patrimonial da ação. Então, eu diria o seguinte, hoje exemplificando, uma ação do Banco do Brasil custa 33 e alguma coisa, e o valor patrimonial dela é 38. Então, quando nós adquirimos a ação de uma empresa abaixo do seu valor de patrimônio, nós o fazemos de forma tal que nós não estamos correndo risco nenhum. O que a gente tem que fazer, evidentemente, é praticar o investimento e aguardar uma recuperação psicológica do mercado, para que, então, as ações voltem a se posicionar dentro de uma estrutura assim, parecida ou igual ao seu patrimônio, não é? Boa parte das empresas, antes desse coronavírus, elas estavam acima do patrimônio. Mas, exemplificando aí do Banco do Brasil, estava R$ 55. Então, caiu para 22, agora está 33. Então, está num processo de recuperação. E aí eu diria aos senhores o seguinte, o que o vírus afetou a estrutura do Banco do Brasil, né? Afetou pouco, porque o banco continua funcionando, ele continua emprestando dinheiro, os senhores continuam fazendo DOC, fazendo TED, enfim, e utilizando todos os mecanismos que o banco oferece. Então, eu volto a repetir o seguinte, e gostaria também de citar um outro fator que me parece de fundamental importância. Nós temos sido informados de que o mercado tem sido alvo de busca de muitos investidores. Eu não concordo com essa tese, porque o que a gente tem presenciado é o ingresso de aplicadores com um viés de especular. O viés investidor, que é aquele que sentimentaliza a parceria com a empresa, esses eu tenho a impressão que ainda estão avaliando com critérios mais definidos e com melhor profundidade. O que tem ocorrido, este aumento de participação no setor acionário foi clara e indiscutivelmente o acesso de muitos que, não que estivessem convencidos que a geração de riqueza, que a Bolsa, que as ações representam efetivamente um fator positivamente bom e atrativo de ganho. A grande realidade é que o pessoal está fugindo da renda fixa. E, para fugir da renda fixa, existem muitos desavisados que acabam interpretando orientações que são orientações fantasiosas, é isso? E que acabam, por vezes, gerando prejuízo. Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Que a gente tenha a fixação no investimento. O cidadão que comprar ações de uma empresa que tenha bons projetos, jamais ele perderá o seu ganho, jamais ele terá prejuízo. É só uma questão de tempo, uma questão de aguardar os resultados, aguardar as distribuições de resultados, e, enfim, é isso que eu gostaria de ter falado para os senhores. E, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o meu DNA é de ficar dialogando, assim, interagindo com todos, né? Porque nem sempre a gente consegue eleger o caminho certo para poder esclarecer. Então, a forma mais fácil é exatamente ir respondendo às dúvidas das pessoas, que é coisa que eu procuro fazer com muita intensidade. Ok? E é isso aí, vamos lá. Presidente, bom dia a todos. Eu sou Fernanda, conselheira do Corecon São Paulo. Tudo bem, presidente? E parabéns a todos os economistas por essa data tão importante para todos nós que somos, assim, realmente apaixonados pelo que somos, pelo que fazemos. É um prazer estar aqui, mediando esse debate, presidente. Eu vou lhe passar algumas perguntas que estão chegando.
Começando pelo Fauzi, ele fala que quem paga os tributos hoje são os consumidores. Os tributos diretos e indiretos, que incidem sobre o preço de venda. Os proprietários da empresa são taxados quando se apossam de lucros? Todos são taxados, não é isso? O lucro ele tem uma série de taxações e uma série de provisionamentos. Por exemplo, uma empresa, ao apresentar o seu resultado, a primeira coisa que ela tem que fazer é direcionar 5%, é isso? Para garantia do capital, tá certo? Que é uma reserva. Depois ela tem que determinar reservas de contingência. Depois tem que determinar reservas para equipamentos, reserva para a atualização de equipamentos. O lucro da empresa não deve ser absolutamente visto que o que a empresa ganhou, ela ganhou e vai gastar. Não, ela vai ter que reinvestir muito. Existem empresas que determinam regras de reservas técnicas, né? E, no fim, a empresa acaba distribuindo aos seus acionistas apenas 25%, a maioria distribui 25%. E é uma coisa que eu gostaria até de lembrá-los do seguinte: a grande maioria das empresas, principalmente as empresas de capital aberto, elas já não têm distribuído mais dividendo. Elas têm distribuído uma figura chamada juros sobre capital próprio. E esse juros sobre capital próprio ele é tributado com 15%. Então, já existe uma tributação sobre a distribuição de proventos da empresa. É isso? Já existe. Então, as empresas optam por pagar juros sobre capital próprio porque elas podem se beneficiar desse valor que elas pagam, reduzindo essa quantia no seu lucros e perdas. Tá certo? Então, muito assim, é muito figurativo, é muito hipotético imaginar que o cidadão, a empresa, quando tem um lucro, o lucro fica todo para o controlador. Não fica. Esse lucro ele é dimensionado de forma tal que ele vai sendo provisionado em reservas que venham a sustentar a própria evolução da empresa, a própria ampliação das suas atividades e a modernização do seu parque industrial, e, enfim, e também ir provisionando reservas para que ela possa ter o quê? Para que ela possa ter a possibilidade de cumprir um efeito avassalador, que é o passivo trabalhista, que ele é um passivo silencioso, né? Que afeta muitas empresas de forma violenta, não é isso? A maioria das empresas que não produzem, que não fizerem as reservas trabalhistas, né? Fora aquelas que o governo já determina, elas podem ter um problema sério. Tanto é fato que 85% das empresas que ingressaram para a recuperação judicial ou que quebraram em função desse detalhe, ou seja, do passivo trabalhista, que ele é silencioso, né? Ele vai se avolumando sem que as pessoas se apercebam. Mas é isso aí. O lucro ele é importante. Se nós não dimensionarmos, se nós não estabelecermos critérios para que o cidadão, para que a empresa, melhor dizendo, tenha lucro, você não tem estímulo nenhum do cidadão fazer um investimento. E o investimento, ele é o fator principal. Sem investimento, nós não temos emprego, nós não temos tributo e nós não temos nada. Nós não temos avanço, tá certo? Na nossa economia. Presidente, tenho mais uma pergunta. Como é que o senhor vê a questão da recuperação da economia? Olha, eu sou um pouco realista. Eu não sou otimista demais, nem também sou pessimista. Eu gosto de analisar fatores que efetivamente reproduzam um diagnóstico
não digo perfeito, mas pelo menos aproximado. Eu acho que a nossa economia sofreu um baque bastante forte. É isso. A recuperação da economia não será como muitos estimam, percebo eu. Nós vamos ter dificuldade. O cidadão ele perdeu consistência, perdeu caixa, perdeu valores. Muitos perderam também o estímulo, tá certo? Porque, lamentavelmente, esta crise que se assolou, essa crise de saúde que se assolou, é claro que ela vai ter um período de gestação, só que a gente não sabe ainda qual é esse período de gestação. No meu ver, eu acredito que isso poderá se consolidar no instante em que nós tivermos uma vacina que comprovadamente possa garantir, né, o estado geral da forma como nós víamos antes do coronavírus, onde todos pudessem estar presentes, se reunir, enfim. Mas eu não vejo com muito otimismo. Eu vejo até com alguma reserva, porque, sincero e honestamente, nós precisamos de investimento, e investimento forte. Sabe-se, por toda a leitura que a gente vê e vislumbra no noticiário em geral, que o mundo tem sobras de recursos para se investir. Só que nós precisamos ser parceiros, não é isso? A gente não pode ser carrasco do investidor, nós temos que ser parceiros. O próprio o ministro da Infraestrutura, numa entrevista aí, se me falha a memória, antes de ontem, ele dizia o seguinte, que há que haver um investimento, de qualquer forma, mais radical do que nós estamos presenciando. Ele, inclusive, conclama o governo a fazer investimentos, mas o que nós temos que fazer é o seguinte, é possibilitar que o investidor, que ele invista, não que ele tenha que direcionar recursos para as autoridades e para o governo para amparar aí a nossa estrutura fiscal. Nós tínhamos um sistema de concessão que obrigava uma série de fatores que contemplava o indivíduo, contemplava o contribuinte, tinha que investir, tinha que oferecer um serviço de qualidade, enfim. De repente, o governo do PT entendeu que nós tínhamos que cobrar uma outorga. Quer dizer, uma outorga significa dizer o seguinte, o camarada já colocar o dinheiro na frente, sem saber se ele vai ter ou não vai ter o recurso para investir, tá certo? Então, é por isso que muitas concessões acabaram não sendo bem-sucedidas, principalmente de aeroportos, né? Porque o aeroporto sofreu bastante com essa coronavírus por causa da ausência dos viajantes, né? E é isso aí. Então, eu acho que o governo tem que rever essa questão das concessões. Nós temos concessões ferroviárias, concessões de estradas, concessões de portos, de aeroportos, de empresas do setor de energia elétrica, energia eólica, energia solar, todos querendo tentar investir, mas receosos de que toda essa avalanche de tributos, essa avalanche de imposições acabe prejudicando o investimento. Na conversa com alguns empresários que disponibilizam recursos, eles me dizem o seguinte, Márcio, eu quero investir no país, então me fala o seguinte, me fala um produto que eu compro um equipamento, compro uma máquina e a máquina trabalha. Quer dizer, o pessoal tem um certo receio também com relação aos direitos trabalhistas, não é isso? Eu não tenho, eu sei que tem, que a estrutura trabalhista ela reserva muitos direitos, né? Mas não adianta nós termos direito e não termos emprego, né? É preferível ter um emprego e não ter tanto direito, tá certo? É isso aí. Presidente, temos mais várias perguntas. Nós estamos agora, nesse momento, com 96 participantes na nossa sala e muitas perguntas direcionadas ao senhor. Qual é a sua opinião sobre a AES Tietê para o futuro? Olha, eu
eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso faz parte do nosso aprendizado, né? Quando o controlador de uma empresa, o dono de uma empresa, ele se dispuser a investir mais naquilo que ele já tem, compra junto com ele, está entendendo? Quando um controlador se dispuser a vender, vende na frente dele. Então, o que nós temos aí em termos de geradora Tietê, que é basicamente uma geradora, é uma empresa que foi alvo de uma oferta hostil por parte de uma empresa chamada Eneva. Essa empresa Eneva, ela tem, os seus principais controladores são o BTG Pactual e o Dr. Walter Moreira Salles. Walter, eu não me lembro o nome dele, mas é o Moreira Salles, através de um fundo. Eles compraram isso aí da estrutura X, que era do Ike Batista, por um preço extremamente atrativo, não é isso? Fizeram o papel crescer e agora tentaram, de alguma maneira, fazer a substituição, a troca de papéis. Só que o BNDES, é claro, deve ter sido orientado, não há dúvida nenhuma, né? Que não era interessante ele trocar ações de um ativo positivo, de um ativo, de uma base, de uma estrutura geradora limpa, não é isso? Por uma estrutura geradora de energia poluente, né? Porque a Eneva, ela tem, as bases dela são carvão e gás, é isso? Então, o que aconteceu? A S Corporation acabou conduzindo uma oferta para o BNDES de comprar, acho que 18% ou 19% das ações que o BNDES possuía, num total de 26%. O BNDES ainda ficou com 7% ou 9%, se a memória não me trair, mas com o projeto seguinte, a STT, ela irá agora conduzir a geradora Tietê para um novo mercado. E, em assim acontecendo, acredita-se que ela vai proporcionar a todos os detentores de ações preferenciais que eles possam convergir para uma conversão e virar tudo ordinária. Nesse momento, a sensação que a gente tem é que as ações da geradora Tietê, que é a STT, ela vai se tornar um ativo extremamente atrativo. Por quê? Porque o capital estrangeiro, os fundos soberanos internacionais, eles não compram ações preferenciais, eles só compram ações ordinárias. E, dessa maneira, a S Corporation, constituindo o capital da STT apenas de ações ordinárias, existe a perspectiva de uma progressão, assim que eu não vou falar porque eu não sou futurólogo, mas existe a perspectiva de uma progressão, assim, eu diria, boa, porquanto hoje a geradora Tietê está representada por 3 tipos de ações. Ela tem as ordinárias, ela tem as preferenciais e ela tem as units. As units nada mais é do que um combo representada por 4 ações preferenciais e uma ordinária. No instante que tiver apenas a cotação de uma ação no mercado, não há dúvida nenhuma que todos os recursos eles irão para a compra dessas ações. E a sensação que fica é que, em termos de oferta e procura, a procura pode estar assim bem mais dinâmica do que a oferta, tá certo? Além do que, a geradora Tietê é uma empresa, é uma das melhores empresas que distribui dividendo aos seus acionistas. Na realidade, o dividendo que ela distribui, ela manda lá para cima, lá para os Estados Unidos, manda para a S Corporation, né? Mas, de qualquer maneira, quem tem ações também recebe. Então, ela é uma excelente, eu não digo aposta, porque eu não considero que a ação deve ser interpretada por uma aposta. Eu digo o seguinte,
A STET é uma empresa que tem um projeto muito bom pela frente, projeto esse que pode estar representado por um preço extremamente atrativo, menos de R$3, tá certo? E que possa, eventualmente, gerar aí uma expectativa muito positiva para o futuro. Além do que, a geradora Tietê, ela vem desenvolvendo uma coisa que o governo devia fazer. Ela tem estimulado o investimento em projetos compartilhados. O que é isso? A empresa que tem custos elevados em matéria de energia elétrica, como é o caso da Unipar, a Unipar ela produz soda e cloro, e a soda e cloro elas provêm do sal. A eletrização do sal, que precisa um componente forte de energia para que isso se processe, recentemente a Unipar fez um contrato de parceria com a geradora Tietê, onde cada uma delas colocaria cerca de R$350 milhões para construir, edificar um parque eólico. E isso eles estão fazendo com outras empresas também. É um exemplo que, na minha opinião, o governo devia seguir com mais intensidade, está correto? Ser parceiro de boas empresas. Vamos lá. Vou tomar a liberdade de interromper um pouquinho. Nós estamos, assim, com muitas pessoas na sala, já 100 pessoas, e eu tenho muitas perguntas para lhe repassar. Eu tenho aqui aproximadamente umas 10 perguntas e eu vou tentar colocá-las todas de maneira sucinta. O Paulo Brasil Correia de Melo nos pergunta, em relação à nossa profissão, escassez de oportunidades de emprego e de concorrência no mercado de trabalho, ele questiona, presidente, aquilo que a gente vem discutindo muito, que é a questão dos currículos. Se as oportunidades são mais voltadas para o mercado do trabalho, então, os currículos deveriam ser mais voltados para a formação acadêmica ou de ciências sociais, ou ser um cientista social? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 1962, quando eu recebi o meu diploma, o meu canudo, eu avaliei muito o que era necessário fazer para que eu pudesse exercer a minha profissão dentro de padrões que pudessem me conduzir a uma atividade vitoriosa. Todos os economistas podem fazer isso. O que se lamenta bastante é o seguinte, é que as universidades, nas suas grades, elas formam professores e acadêmicos. Nós, aqui no Corecão, estamos tentando formar homens de mercado. Para isso, a gente criou uma função chamada consultor econômico financeiro independente, que é o que eu faço há 50 anos, está entendendo? Fazer com que o economista avalie essa questão. Eu respeito bastante a luta do colega Odilon, né? que tem uma fixação bastante forte na questão dos orçamentos, está entendendo? Eu parabenizo, porque são poucos os economistas que brigam para que nós tenhamos uma profissão boa. Nós temos múltiplos campos de ação, está entendendo? Só que o mercado de capitais, ele é pródigo em proporcionar oportunidades que muitas outras funções não proporcionam. A realidade é essa. No mercado de capitais, não que você vai entrar com a cara e com a coragem, não. Você precisa estudar, precisa analisar, precisa se compenetrar bem do que é o mercado, do que ele representa, que ele tem que ser um investimento, está entendendo? Só que tem uma coisa, para você ingressar no mercado de capitais, você não precisa da autorização de um deputado, de um prefeito, de um governador e de um presidente para instituir um concurso público, tá certo? Então, a nossa visão tem sido essa. Eu tenho procurado transformar, de fato, aquilo que eu faço há 50 anos de direito, está correto? Nós temos uma CVM que andou tomando conta do setor de mercado de capitais, especialmente do mercado acionário, não é isso? Mas nós estamos criando
criando elementos, criando um curso que possa exatamente direcionar o indivíduo para que ele forme um conceito de mercado mais dinâmico, mais atual, e com possibilidades, é claro, de atuar, inclusive aqui com a gente, que nós estamos também já utilizando o espaço do economista, onde o economista irá poder desenvolver essa função de consultor econômico financeiro independente, mesmo sem ele ainda estar certificado, tá certo? A partir do instante que ele tiver certificado, o COFECON, não tenho dúvida nenhuma, vai tentar, junto à CVM, fazer com que essa função também possa estar representada de forma tal que o economista possa formatar uma parceria com sociedades corretoras e agir como se fosse um agente autônomo de investimentos. Presidente, dado o cenário atual, taxa de juros e tudo mais, como é que o senhor vê a nossa capacidade de atrair os capitais estrangeiros nesse cenário que estamos vivendo agora? Olha, o capital, ele pode ser estrangeiro, pode ser nacional. Nós temos muitos detentores de recursos que talvez a gente nem precisasse de tanto capital estrangeiro, se bem que ele está aí, como se diz, a boca pequena, né? Sobrando por todos os lados. Mas o que nós precisamos são regras estáveis, regras claras, e nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma política de participação. O Estado precisa participar junto com o investidor individual. O investidor individual, ele quer, quando ele vai montar um negócio qualquer, ele vai ver uma coisa que é importante. O povo tem poder aquisitivo para comprar? Então, vocês pegam o seguinte exemplo. O governo andou distribuindo acho que 600 reais por mês, né? Os Estados Unidos andou distribuindo $400 por semana. Então, o poder aquisitivo de um povo é diferente. Nós somos um povo que tem um poder aquisitivo rastreado por baixo, analisado por baixo. Então, por muito que a gente dê o peixe para esse pessoal, o que nós precisamos fazer é ensiná-los a pescar, ou seja, oferecer emprego. E não está fácil oferecer emprego, exatamente porque não há um sentimento de se investir com a perspectiva de se obter resultados positivos. A verdade é essa. Né? Isso, essa pergunta... Os juros é um negócio importante. Só que tem uma coisa, esses juros que estão aí, eles são juros que servem para atividades interbancárias. Né? Se você for fazer um financiamento bancário, se você tiver que recorrer a um cartão de crédito, o juro não é de 2%, não. O juro é de mais de 100% ou mais de 200%. Então, não há o estímulo que se faz representar. A verdade é essa. E ainda nesse assunto, né, de mercado de trabalho e tal, na sua opinião, os economistas precisariam ter uma atualização um pouco mais diferente do habitual, como, por exemplo, se especializar em programação, análises quantitativas e conhecer novas tecnologias? Não há dúvida nenhuma. Né? O economista tem um sem número de atividades que ele possa praticar, não é isso? Ele praticamente está presente em todas as atividades, porque poucas são as atividades de caráter filantrópico. Mesmo sendo de caráter filantrópico, avalia-se a questão do resultado, não é isso? Porque sem recursos, você não pode nem fazer filantropia. Então, o economista tem um vasto potencial pela frente em termos de funções. Né? Uhum. Agora, eu volto a insistir dizendo o seguinte, no segmento acionário, no mercado de capitais, é onde talvez ele possa ter a representação maior de possibilidades, porque se pegar nos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos, com
uma população de 320, 330 milhões de habitantes, é isso? Cerca de 40, 42 milhões de pessoas atuam no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais ele tem uma penetração, uma perspectiva muito, mas muito forte de produzir o amparo a uma função econômica, tá certo? Ok, essa foi a questão de Orion Godinho. E aqui o Gabriel Servato pergunta. Bom dia, presidente Barsi. Gostaria de saber como o senhor define um preço teto para as ações. Como definir um preço teto de maneira que a gente compre as ações até esse preço? O teto em uma ação, ele depende de muitos fatores, é isso. Eu vou dizer para vocês o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu tentei e consegui formatar um portfólio que visasse uma renda mensal. O mercado acabou apelidando este portfólio de renda mensal de carteira previdenciária. E realmente ela tem esse aspecto previdenciário, porque é uma dependência que você vai estabelecendo e na razão direta que você vai alterando, vai melhorando essa carteira, você vai tendo o quê? Você vai tendo resultados maiores, né? É muito importante que ao se projetar uma carteira dessa natureza, o indivíduo ele o faça estabelecendo metas e examinando sempre aquilo que poderia se constituir no dividendo mais inteligente, na empresa que mais possa estar representado a ele em termos de lhe retribuir uma renda mensal. Então, quando se forma uma carteira de renda mensal, essa carteira ela não tem preço e não tem prazo. Ela pode ser para sempre, tá certo? Desde que ela esteja sempre bem representada no que diz respeito à renda mensal. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo. Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 50, 60 centavos, e o que eu já recebi de dividendos, as ações estão mais do que de graça. Então, se eu tiver que vendê-las, e eu sou uma pessoa que briga para pagar imposto, tá entendendo? Porque se você paga imposto é porque você ganhou. Só que tem alguns papéis que eles são, como se dizia antigamente, eles fazem parte da carteira da viúva. Então, eles te dão sistematicamente um dividendo. Agora, por exemplo, o Banco do Brasil, agora no dia 31, ele paga um ótimo dividendo de cerca de 44 centavos por ação. Então, é uma grana que entra e ele vai entrar sempre. Então, se você constituiu uma carteira, um portfólio, para você ter uma renda mensal, para que você vai pensar em vender? Tá certo? A gente vai pensar em vender o seguinte, quando você fizer alguma aplicação qualquer, que ela não faça parte da carteira. Você pode ter o quê? Você pode ter um excesso, às vezes, de recursos, de dividendos que não tenham sido aplicados, porque os preços podem não estar representados por uma condição atraente, os preços, as ações da carteira. Então, você, eventualmente, investe de uma forma caracterizada como uma alavancagem, né? Então, aí o critério é outro, tá certo? Você vai produzir uma alavancagem, mas você não vai comprar às 10 e vender às 10 e 15. Você vai comprar dentro de um padrão de resultado, tá certo? Nós chegamos a comprar ações a R$3 e vender a R$52, tá certo? E por exemplo, quando compro uma ação, eu não faço perspectiva de quanto eu vou vender. Agora, se ela chega num preço absurdo, como esse que chegou, esse papel que a gente comprou a R$3 e chegou a R$52, e ela não faz parte da carteira de previdência, então aí você pode disponibilizá-la, porque você gerou o quê? Você gerou uma alavancagem que vai servir de sustentáculo para você ampliar
e potencializar a sua carteira de renda mensal. Está correto? Ok. Então, a renda mensal é uma coisa que, eu diria, é sagrada. Tá certo? Certo. Bom, eu vou lhe passar agora a pergunta do Haroldo Silva, conselheiro do Corecon. Ele parabeniza pelo Dia dos Economistas e fala que é muito interessante essa questão do dividendo e que seria interessante buscar casos de sucesso. Mas ele fala que esse exemplo não deveria vir de outros países, por exemplo, a questão que são mais desenvolvidos na questão da tributação da herança. Na Inglaterra, essa tributação é de 40%, nos Estados Unidos é 29%. Aqui no Brasil, a alíquota é 3,65%. O senhor acha que a reforma tributária pode avançar nesse sentido? Olha, eu acho que a reforma tributária ela vai avançar na razão direta que nós tenhamos alíquotas menores para atividades congêneres em outros países. Por exemplo, na Inglaterra, eu acho justo não se tributar a riqueza, porque a riqueza é muito vago. O que é riqueza? Eu acho justo que se tribute a herança, está entendendo? Porque a herança é uma coisa que os sucessores merecem, mas o Estado também merece uma parcela. Então, ele merece uma pequena parte dessa herança, que nada mais é do que, às vezes, o fruto de um patriarca, o fruto de uma pessoa que investiu durante muitos anos, como eu o faço, não é isso? Eu acho justo, bastante justo que se promova uma tributação. Mas o que eu acho muito mais importante é nós produzirmos reformas muito mais interessantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. A nossa Previdência, infelizmente, ela não atende só, ela não ostenta só a condição de provedora. A nossa Previdência, ela ostenta a condição de empregadora. Essa aqui é a grande realidade. O cidadão que se aposenta na iniciativa privada, ele vai ganhar uma parcela daquilo que ele contribuiu, que é uma espécie de pecúlio que é formado, não é isso? Então, ele tem o quê? Ele tem uma estrutura de provedoria, supostamente ele tem o quê? Ele tem recursos para se manter e para sobreviver. O que acontece com o cidadão funcionário público? Ele para de trabalhar e ele continua recebendo o mesmo salário. Então, a Previdência, ela não ostenta só a condição de Previdência, ela ostenta a condição de empregadora também, porque ela está pagando o salário para o indivíduo que ele ganhava. Então, eu não acho que isso daí foi alvo de reforma. Eu acho que a nossa reforma deveria ter tido bases muito mais científicas e muito mais voltadas para esse critério, né? Eu me recordo que a campanha de um dos presidentes vencedores, que acabou sendo desalojado da sua função, a plataforma dele era o seguinte, era caça aos marajás, né? E essa caça ficou assim, na vontade só, não é isso? Porque nós temos uma estrutura de marajás que ganham a mesma coisa que ganhavam quando estavam empregados. Então, não há previdência que possa resistir. Essa que é a verdade. Essa reforma que foi feita na Previdência, com certeza terá que ser feito, teremos que fazer novas reformas. Não há dúvida nenhuma, isso daí, só quem não quer enxergar é que não analisa a coisa dessa maneira. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós temos duas formas de analisar as coisas, é isso? Nós temos a base e nós temos a causa e o efeito. Não adianta interpretar e tentar resolver as questões pelo efeito. Nós temos que resolver pela causa. E a causa da nossa Previdência é exatamente essa. Veja bem, eu ainda sou favorável que o Estado, ele não deveria ser o provedor.
quem devesse ser o provedor deveriam ser as empresas. As empresas deviam tentar conquistar os empregados de forma tal que eles não fossem apenas empregados, que eles fossem parceiros também. E, como tal, eles teriam o quê? A possibilidade de, um dia, exercitarem uma carteira de renda mensal definida e paga pela empresa. Tá certo? Infelizmente, eu não sou ministro e eu acredito que o ministro não tem capacidade para resolver isso aí, porque, lamentavelmente, as corporações não permitem que isso aconteça. Ok. Presidente, muitas questões, as pessoas estão todas lhe cumprimentando pelo Dia do Economista, e é um momento realmente muito especial para a gente poder conhecer a sua opinião sobre diversos pontos. Eu vou lhe passar a questão agora de Thales Camargo. Ele comenta: qual é o papel do mercado de capitais na retomada da crise econômica pós-crise? Na retomada econômica pós-crise, perdão. O papel do mercado de capitais. Eu diria o seguinte: todo país que se atreve a estruturar um mercado de capitais, evidentemente ele o faz com o foco de privilegiar a capitalização das empresas para que elas possam exercitar um sentido de parceria ótimo, não é isso? Então, o mercado de capitais, ele tem esse foco, ele tem esse objetivo, o objetivo de amparar e criar uma estrutura que aproxime a poupança da geração de riqueza. Só que, essa é a minha visão e eu vou falar a minha opinião. O nosso mercado, ele não tem essa característica, tá certo? Predominante. A característica predominante do nosso mercado é o quê? É um mercado extremamente especulativo, está entendendo? Onde prevalecem as teorias especulativas. Claro, sempre um ou outro acaba se beneficiando, mas as grandes empresas não se atrevem a disputar esses recursos, porque é muito caro ser empresa de capital aberto no país. Lamentavelmente, as bolsas cobram tributos, não é isso? Que alguns devem e possam ser considerados como privilégios até odiosos. Entendeu? A Bolsa de São Paulo agora está tentando criar um tributo de 0,12 para quem recebe dividendos. Imagine, ela tem um poder extraordinário. E o pior é que a CVM não fala nada, as autoridades silenciam. Então, o pessoal vai ter que fazer o quê? O pessoal vai ter que tentar, de alguma maneira, obstar isso através de silenciar ou de parar isso daí juridicamente, judicializar isso daí. Então, o nosso mercado, se ele já foi, num determinado período em que havia recursos provenientes do Decreto-Lei 157, nós tínhamos mais de 1.000 empresas de capital aberto. Hoje nós temos aproximadamente 350. Exatamente por quê? Porque essas empresas, elas não verificam, elas não concentram no mercado a possibilidade de se capitalizarem e ter o acionista como parceiro. Tá certo? A maioria das pessoas que hoje adquirem ações, a grande maioria, eu diria, é comprar às 10 horas e vender às 10h15. Tá certo? É isso aí. Então, comprar na baixa e vender na alta é uma tese defendida pela Bolsa, que é uma tese que eu respeito, claro, mas não é a tese principal para quando se pretende estruturar um mercado de capitais com esse foco, com esse viés. Okay. Então, o nosso mercado, ele é um mercado extremamente especulativo. Certo? Obrigada, presidente. Bom, nós temos aqui ainda muitas questões. O presidente vai receber todas essas questões que foram feitas. É impossível a gente cobrir tudo nesse momento, mas elas estão aqui relacionadas e depois a gente vai passar ao nosso presidente.
eu queria agradecer muito a oportunidade, o privilégio de ter acompanhado esses questionamentos, mediado, e agora eu passo a palavra ao Pedro Afonso, que irá fazer as suas considerações. Pedro, e obrigada. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: todos aqueles que tiverem questões, nós responderemos a todos, e com o maior prazer, com a maior liberdade possível, né? Quem tiver alguma pergunta a ser formatada, pode direcioná-la aqui para o Corecon, que com certeza ela será respondida. Aliás, nós pretendemos fazer isso pela TV Economista, porque eu acredito que a partir da semana que vem nós já estaremos operando a TV a todo vapor, ok? E eu coloco à disposição de todos aqueles que tiverem assim a possibilidade de nos visitar e utilizar a TV Economista para que possam expressar os seus sentimentos, as suas sugestões, ela está inteiramente à disposição de todos, ok? É isso aí. Presidente Barsi, muito obrigado pela sua palestra, sua mensagem em forma de palestra. Eu quero agradecer à conselheira Fernanda de la Rosa, que me socorreu enquanto eu fui dar uma entrevista ao vivo, impossível negar a entrevista, não é? E para falar dos economistas e do Dia do Economista. E eu digo uma coisa há muitos anos, desde que eu participo das entidades. O conselho é um mal e o sindicato é um mal. Agora me entendam. O conselho e o sindicato são um mal necessário para ajudar a categoria dos economistas. Desde o momento em que as entidades são para favorecer os economistas, aí eles são bem, tanto o sindicato quanto o conselho. E é assim que eu acho que nós temos que levar a coisa, né, presidente? Porque se for para existir só a entidade, não tem sentido. Para arrecadar, não tem sentido. O importante é que a categoria dos economistas possa crescer na medida do possível, se renovar com novos economistas e que a gente tenha aí uma progressão, porque nós temos uma história. Temos pelo menos 85 anos aí de categoria, alguma parte não regulamentada, né, um período não regulamentado. Então, acho que tudo isso que o presidente falou e que também, através das perguntas, a gente fez, foi muito positivo. Eu queria voltar ao presidente Barsi, se ele tem mais algumas colocações. Lembro que essa é uma atividade conjunta do Corecon e Sindecom e que conta com a coordenação da conselheira Fernanda de la Rosa, este mês do economista, dos conselheiros Odilon Guedes, do conselheiro Haroldo e do conselheiro Rodrigo Mariano. Presidente, quero fazer as últimas considerações para a gente poder encerrar em seguida, presidente. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o direcionamento das questões. Essas questões a gente nos dá a oportunidade de expressar o nosso sentimento, a nossa vocação pelo mercado. E eu gostaria aqui de reeditar e repisar o seguinte: a economista Fernanda de la Rosa, estivemos conversando recentemente, e ela está nos ajudando bastante e vai nos ajudar, com certeza, a criarmos um curso que possa ilustrar o economista, dando a ele o sustentáculo para que ele possa exercitar essa função de consultor econômico-financeiro independente, e daí para frente, então, a gente estender isso a todos os economistas que tiverem a pretensão de se certificar. Essa tarefa eu havia confiado ao vice-presidente, Pedro Afonso, mas hoje ele terá a economista Fernanda para ajudá-la, que eu não tenho absoluta dúvida nenhuma que nós vamos conseguir uma grade que não é uma grade curricular oficial, mas é a grade curricular do homem de mercado, tá certo? Não é... Será um prazer, presidente. Eu agradeço poder participar desse trabalho junto com o senhor Pedro Afonso. Um grande prazer. Obrigada. Obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui. Acredito que foi de uma grande riqueza esse encontro nosso hoje, comemorando o nosso dia.
temos ainda 12 horas, mais ou menos, para comemorar o nosso dia, não é? Ainda a tarde e a noite toda. Agradeço a presença de todos e vou encerrar por aqui para que a gente possa dar andamento na economia aplicada, que é o nosso trabalho, o trabalho de cada um, não é verdade? Muito obrigado. Pedro Afonso, deixa eu só complementar o seguinte. Agora de manhã, nós estamos analisando. À tarde, nós estaremos comprando. E à noite, estaremos celebrando. Tá certo? Então tá bom. É boa divisão de tarefas. Lembrando que também hoje, eu queria só pedir, desculpa, antes de encerrar, ao conselheiro Haroldo, que fale sobre a palestra do COFECOM de hoje à noite, porque é uma palestra muito importante. Dos 4 que estarão na mesa, 3 são de São Paulo. Bem rapidamente, Haroldo, se poderia colocar o horário, por favor. Maravilha, parabéns ao presidente Fernanda pela condução dos trabalhos. Eu convido a todos, então, para um evento que acontece com o apoio do COFECOM. Hoje, uma live vai ser transmitida pelo YouTube. Dia 13, hoje, às 18 horas, vai ter a participação minha, do economista André Perfeito, da economista Ana Cláudia Arruda, e vai ser moderada pelo presidente do COFECOM, Antônio Carlos Corrêa de Lacerda. Convido a todos, vai ter uma transmissão pelo YouTube, basta entrar no site do COFECOM e observar. Agradeço, presidente Barça, agradeço a todo mundo aí, e um ótimo dia do economista para todos nós. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado pela presença de todos, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Pode fechar aqui. Pode. Obrigado, Barça.